Agora a gente vai conversar com o advogado criminalista Roberto Delmanto. Muito boa noite, doutor Delmanto. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. A gente agradece muito a gentileza de conversar conosco. A gente gostaria de seguir nesse assunto. Abrimos o programa falando sobre essa quebra de sigilo da fonte, que é um direito protegido pela Constituição Federal, é inclusive uma cláusula pétrea, e houve aí uma quebra desse sigilo, dessa garantia constitucional. E a gente sabe que nenhum direito aí fundamental é absoluto, é necessário muitas vezes avaliar o contexto e o caso concreto. Eu gostaria de perguntar para o senhor em que situações excepcionais seria possível a gente chamar de violação do sigilo da fonte. Como é que o senhor enxerga exatamente esse caso envolvendo o jornalista Luiz Pablo? Foi um caso excepcional ou o senhor considera que houve aí um abuso por parte do ministro nessa decisão? Muito boa noite. Boa noite aos ouvintes da Revista Oeste. Olha, a questão é muito delicada, porque a Constituição da República é expressa ao resguardar o sigilo da fonte quando indispensável ao exercício da profissão do jornalista. É uma cláusula pétrea e é verdade que tudo no Brasil tem sido relativizado, né? No Supremo Tribunal Federal, aqui já está assentado que não existem direitos absolutos, que tem que haver a tal da ponderação de valores. O problema é que quando nós entramos nesta seara da ponderação de valores, se caminha para um campo subjetivo, né, de interpretações subjetivas. Não existem critérios aqui fixos, critérios claros do que seria, qual o valor que estaria sendo aí posto em xeque, se contrapondo a outro valor constitucional. Então, nós temos esta garantia do sigilo da fonte, quando indispensável o exercício da profissão do jornalista, e sem jornalismo livre não existe democracia. Este é um fato. A nossa democracia que está sendo posta em xeque a partir do momento que se atinge aí, busca saber o sigilo da fonte. Porque se um jornalista publica um fato ofensivo a uma pessoa, quem será responsabilizado criminalmente por calúnia, injúria, difamação, e até neste caso que se imputa o crime de perseguição, é o próprio jornalista. Agora, porque ele é o responsável por aquilo que ele publica, por aquilo que ele escreve. Agora, você buscar atingir aquele que teria lhe dado informações, isto realmente atenta contra a própria democracia, porque ninguém mais vai poder ser fonte de jornalista. E essa própria questão de busca e apreensão em profissionais, né, na residência, em escritórios, em meios de comunicação, para se buscar saber da onde que veio a fonte, isto é muito perigoso. Eu não concordo com esse tipo de decisão. Aliás, quantas e quantas vezes eu aqui no exercício da advocacia criminal fico sabendo das notícias de processos, de inquéritos que estão sigilosos e que o jornalista tem acesso. Isso é corriqueiro no nosso país, a gente sabe, todo mundo sabe, não é? Muitas vezes informações são vazadas pelo próprio Ministério Público, outras pela própria polícia, por alguém lá de dentro, porque a coisa está em sigilo. Casos em que advogados das partes contrárias. Então, assim, existe um crime de violação de sigilo quando está em segredo de justiça. Agora, para se atingir essa investigação de quem violou o sigilo, aí se busca romper a garantia constitucional do sigilo da fonte do jornalista. Quer dizer, eu entendo que a garantia do livre exercício da profissão do jornalista, do que pressupõe o sigilo da fonte, não pode ser mitigada, relativizada, sob o pretexto de apurar um crime de perseguição. Porque qualquer autoridade que venha a ser alvo de uma matéria jornalística, de uma, duas, três matérias jornalísticas, a primeira coisa que ela diz é: estou sendo vítima de perseguição
desse jornalista. Então, assim, fica complicado, fica difícil. Então, eu realmente não concordo com essa decisão e tendo a interpretar esta garantia como absoluta. Realmente, a única possibilidade de violação do sigilo da fonte, por exemplo, é se haveria risco de vida. Por exemplo, um jornalista, resolve entrevistar um sequestrador ao vivo. Aí sim, nós temos um perigo de risco à vida de uma pessoa. Aí é um valor que se sobrepõe, neste aspecto específico, à garantia constitucional do sigilo da fonte. Então, não é o caso, mas né? tem que ser situações muito, muito delicadas e pontuais, que não é o caso destes autos, né? Dessa situação aqui posta. Perfeito, doutor Delmanto. Eu vou incluir também os meus parceiros de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Doutor Delmanto, muito obrigado pela entrevista. Eu só queria registrar um fato. Nós sabemos, por exemplo, que o ministro Moraes é fonte de jornalistas da Globo. Sabemos quais conseguem com ele informações desse tipo. Quer dizer, o senhor acha que ele não sabe que ele também serve de fonte, que pode ser enquadrado no crime que não existe, que ele tenta enxergar agora? Ele não sabe disso? Augusto, é muito delicado aqui, né, nós fazermos assim acusações dessa maneira, assim, mas aqui eu tenho um pouco de reserva quanto a isso. Mas, Augusto, eu digo o seguinte: a democracia está sendo posta em risco com essa decisão, porque ela pressupõe o livre exercício da profissão de jornalista. E segundo, eu acredito que o ministro Alexandre talvez não tivesse assim ciência da repercussão que essa sua decisão tomou em toda a mídia nacional. E não só, uma preocupação que está extrapolando o nosso país, porque o Brasil, infelizmente, tem passado por tempos muito difíceis na questão de censura, não é? Na questão de banimento do uso de redes sociais, que não está no Código de Processo Penal, são medidas cautelares que impedem as pessoas de acessarem as suas redes sociais, e isso não está em lei nenhuma do Brasil. Eles invocam um chamado poder geral de cautela, que vem lá do processo civil, que não é do processo penal. Toda restrição à liberdade, inclusive a liberdade de se manifestar, e hoje ela pressupõe o uso das redes sociais, ela teria que estar tipificada, escrita no próprio Código de Processo Penal como uma medida cautelar nesse sentido, e não existe, Augusto. Então, assim, se criou a censura no Brasil, várias pessoas impedidas de se utilizar as redes sociais, ou seja, não se pune pelo que ela falou, mas você proíbe a pessoa de ter acesso e de continuar falando. Você pressupõe que ela irá cometer novos crimes ao se utilizar das redes sociais. E isso tem um paralelo com esse caso da fonte do jornalista, não é? Então, e como eu disse, quantos casos é o próprio Ministério Público que cede informações sigilosas? Nossa, isso é um dia após o outro. Polícia vaza. Então, é muito delicado isso, e realmente a situação é gravíssima, demanda realmente assim a cobertura da imprensa nesse sentido e o repúdio de decisões como esta, que várias entidades de jornalistas já estão se manifestando nesse sentido. Perfeito, doutor Delmanto. Adalberto Piotto também está aqui comigo na bancada, tem uma pergunta para o senhor. Doutor, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui em OS Sem Filtro. Na sua opinião, o que falta para ter, digamos, eu vou usar uma expressão mais forte, mas, enfim, pode amainá-la se o senhor preferir, uma revolta diante de um ato ditatorial? Nós estamos aqui com uma clara violação à Constituição brasileira. O Constituinte não permite isso, não permitiu isso e deixou isso claro numa cláusula, que o senhor lembrou, Petra, é um direito fundamental. O que falta para ter uma reação? Porque, recentemente, a gente viu a OAB
indo de cabeça baixa conversar com o ministro Moraes, apesar das violações virem desde a instalação do inquérito 4781, o das fake news, lá em 2019. Nós estamos há 7 anos com isso. Agora chegou, digamos, deu um passo ainda pior, mais grave. Mas o que falta para ter uma reação mais encorpada, de dizer, chega, basta, ninguém aguenta mais isso, o ministro não pode fazer isso, tem que ser afastado. O que falta mais? Nós temos uma questão estrutural no Brasil, Piotr, que, assim, o Supremo Tribunal Federal se transformou numa delegacia de polícia. Essa é a realidade, não é? Com esse foro por prerrogativa de função que foi alargado, casos que não deveriam estar sendo julgados de forma alguma no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo, o regimento interno lá é expresso crimes cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi muito debatido nas questões de 8 de janeiro e outras e tantos no inquérito da fake news, mas o Supremo fala por último. O Senado da República, como nós já sabemos, isso já foi muito vinculado, tem se restado inerte, né? Uma apatia impressionante nesse sentido, que o único órgão hoje constitucional que pode colocar limites ao Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Agora, eu defendo duas coisas, né? Primeiro, na questão da OAB, Piotr, que nós deveríamos ter eleições diretas para o presidente do Conselho Federal da OAB. Não é? Porque a partir do momento que... Imagine que a principal entidade da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de um Estado democrático de direito, não tem eleições diretas. É algo inacreditável. A eleição é indireta, são os conselheiros federais que elegem o presidente do Conselho Federal. Isso é um absurdo. Hoje nós temos tecnologia, o advogado vota pelo celular, tem que ter eleição direta, porque tendo eleição direta para o presidente do Conselho Federal da Ordem, ele presta contas para os seus eleitores, por mais de 1.400.000 advogados no Brasil. Então, há uma falta aí de legitimidade, de comunicação, porque os profissionais da advocacia ficam realmente muito frustrados. Grande parte dos profissionais da advocacia encontram-se frustrados aí com o Conselho Federal da Ordem, com o presidente da Ordem. Eu entendo que a Ordem deveria atuar de forma muito mais enfática. E tem essa questão estrutural. E uma outra questão estrutural, eu defendo que se for mantido o foro por prerrogativa de função, ok, um juiz de primeiro grau não pode julgar um ministro, um juiz de primeiro grau não pode julgar um deputado federal, um senador, mas deveria ser o Superior Tribunal de Justiça. Não deveria ser o Supremo. Deveria ser sempre o Superior Tribunal de Justiça. E aí o Supremo funcionaria como uma corte recursal. Você tem o direito de apelar, você tem o direito de recorrer. O que acontece no Supremo? Que não cabe habeas corpus contra ato de ministro. Não cabe mandado de segurança contra ato de ministro. Cabe um agravo regimental que o ministro não tem prazo para levar a julgamento. Então fica difícil. Nós precisaríamos ter uma reforma constitucional para deslocar do foro prerrogativa de função do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça, e nós precisaríamos ter eleições diretas para o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que essas são questões muito importantes, e outra também, não é? Eu entendo que a própria eleição do Procurador-Geral da República deveria se respeitar a lista tríplice do próprio Ministério Público. Aqui, o presidente da República pode escolher qualquer procurador da República, ou promotor, procurador de justiça, que lhe aprouver, e desconsiderando a lista tríplice que é enviada pelo Ministério Público. E nós deveríamos ter também a impossibilidade de se nomear um procurador-geral da República que tenha exercido algum cargo no Poder Executivo. E mais, também para ministros do Supremo Tribunal Federal, eu defendo que jamais poderia indicar um ministro supremo que tenha exercido cargo de ministro dentro do próprio governo daquele presidente que o indica. Perfeito.
Doutor Delmanto, uma última pergunta rápida, só voltando aqui ao caso do jornalista Luiz Pablo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que culminou aí nessa medida de busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. Se a gente fosse pensar no curso natural do processo de uma investigação, haveria uma alternativa, por exemplo, buscar os órgãos que teriam vazado as informações em relação aos carros oficiais usados pelo ministro Flávio Dino, antes de partir para uma medida como essa? Qual seria o curso natural? Porque aí me parece que há uma inversão, né, no curso probatório da investigação, de direto quebrar um sigilo da fonte antes de, por exemplo, buscar esses órgãos que poderiam informar, né, sobre possíveis vazamentos em relação a informações do ministro Flávio Dino. Olha, eu entendo, antes de mais nada, que não há essa possibilidade. O sigilo da fonte, ele há de ser resguardado de toda e qualquer forma. Mesmo que se quer buscar a violação do segredo de justiça, se quer se buscar como que isso aconteceu, isso não se pode, não dá para se investigar. Há uma barreira intransponível. A única exceção que eu vejo aqui é uma hipótese, por exemplo, como eu disse, de um sequestro com risco à vida da vítima, se entrevistar um sequestrador, uma questão que tenha realmente, esteja intimamente ligada à segurança nacional, uma questão ligada a terrorismo. Precisaria ser um bem, uma necessidade premente, urgente, de se proteger a vida de uma pessoa, de se proteger um crime que esteja sendo cometido, mas que afete a liberdade também de uma pessoa que esteja em cárcere privado. Para mim, a única exceção é isso: sequestro, cárcere privado, risco, sabe, violação sexual. Por exemplo, se vai se entrevistar um jornalista aí absolutamente antiético, vai lá e entrevista um pedófilo que esteja aí fazendo filmagens de crianças, um absurdo desse, aí sim se poderia violar, porque tem que se ponderar com valores que digam com a vida, com a liberdade, com a questão de terrorismo, porque para se investigar violação de segredo de justiça, ou então um alegado crime de perseguição. Quer dizer, todo jornalista que faça uma série de matérias apontando determinada autoridade pública estaria perseguindo. Então, nós realmente, eu entendo que é inviolável o sigilo da fonte, salvo essas exceções que eu me manifestei. Agora, para investigar crime de violação de sigilo funcional, crime de violação de segredo de justiça, não se admite esse tipo de relativização do sigilo da fonte, também ainda mais para crime de perseguição. O jornalista que tem que ser responsável por aquilo que escreve. Perfeito. Deixa eu agradecer muito a gentileza do Dr. Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista, de conversar conosco hoje em Oeste Sem Filtro. Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal.
Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.